Olá, então, prosseguindo aqui como nós vimos no vídeo anterior, nasceu o conceito, do conceito se origina o que futuramente será a linguagem, e nasceu a crença, que é esse conceito guardado de forma peremptória, definida, em um recanto qualquer da memória, tá? Uma memória ainda não linguística. Então, uma memória emotiva, uma memória ligada diretamente ao emocional. É lá que estão guardadas as crenças, tá? A linguagem, ela vem depois. A linguagem necessita do contato externo. A linguagem necessita da troca com outros iguais, outros semelhantes. Porque precisa tanto do emissor quanto do receptor. Aquilo precisa ir e precisa voltar. Então é preciso se emitir um sinal, normalmente sonoro, mas pode ser de qualquer outra forma. Mas esse sinal ele tem que chegar no outro e o outro tem que dar o retorno desse sinal, de forma que, através novamente de toda essa cadeia de coisas, a consciência perceba que aquilo foi entendido, que houve uma comunicação. Tá? Então a linguagem, ela não pode acontecer como coisa plena de forma isolada. Ela só pode acontecer em sociedade, tá? Mas internamente isso não é necessário, porque o conceito está lá, tá? Do mesmo jeito que formou a crença, como nós vimos, se formou também a ideia. A crença está fixada lá como coisa peremptória na memória emocional, tá? Tá boa, então ela está lá. Uma vez que ela se fixou, dificilmente ela vai ser removida. Veja, dificilmente. Eu não estou dizendo que ela não pode ser trabalhada ou removida, mas dificilmente, porque vai precisar de algo com o mesmo tipo de impacto que colocou ela na memória emotiva, emocional, tá? Para poder trabalhar com ela, ou modificar, ou remover, ou enfim. Mas isso é uma coisa para um assunto mais para frente. Porém, a ideia, ela é aberta. Ela não está fixada em lugar nenhum. A ideia traduz o que é aquele conceito de bom ou mal, do que a gente está vendo lá do caso da criança que assiste uma briga com seus pais, entre os seus pais, tá? Aquele conceito, ele está livre na cabeça da criança, ou da pessoa, ou do indivíduo. Ele está livre. Então, se ele está livre, ele pode fazer todo tipo de associação possível, mas fazer associação com o quê? Com outras ideias. Então, toda experiência que acaba gerando, e praticamente toda experiência, ou praticamente não, toda experiência acaba gerando uma afetação, que gera um juízo, que gera um conceito, então gera uma ideia. À medida que o indivíduo vai crescendo,
vai tomando contato com o mundo, vai conseguindo trabalhar de forma mais eficiente todos esses conteúdos que ele vai assimilando, esse indivíduo vai se enchendo de ideias. Tá? Durante uma fase da vida, essas ideias vêm de forma esparsa, tá? É a fase da descoberta, a fase da admiração. A criança se admira com tudo, porque ela não conhece, então ela está criando justamente esses conceitos todos, ele está criando esses juízos todos, ela quer tocar, ela quer provar, ela quer mexer, ela se admira quando ela vê alguma coisa diferente, quando vê luzes brilhando, ou quando vê um animal passando. Por quê? Porque ela está ainda muito vazia internamente. Então, tudo isso vai preenchendo essa criança com conceitos e com ideias. Vai preenchendo também com crenças fundamentais sobre como se vive. Mas isso também a gente vai ver depois. Focando mais na questão da ideia, essas ideias vão se formando e começam a interagir, a se associar. Enquanto existem poucas, as associações que elas vão fazer podem gerar absurdos ou podem gerar estalos de criatividade enormes que toda criança apresenta. Né? Por quê? Porque elas ainda não estão formatadas pela linguagem, elas estão aprendendo a linguagem, então elas ainda não estão formatadas totalmente pela linguagem, no sentido de estabelecer limites, regras, normas e definições sobre como se deve pensar, de como se deve trabalhar as ideias, de como se deve ser racional. E como ela ainda não tem essas limitações, não tem esses... Ela está livre para fazer todo tipo de associação possível que possa acontecer. Tá? Então, as ideias elas vão produzindo essas associações. À medida que o indivíduo vai amadurecendo, vai envelhecendo, vai amadurecendo, vai se tornando adulto, vai dominando a linguagem, vai aprendendo outros conceitos que vêm de forma externa, através do ensino, da educação, através da fala dos adultos, que conceitos esses, isso é importante apontar, eles não entram em ninguém sem passar por esse processo interno de sensação, emoção, sensação, percepção, emoção, afetação, retorno da afetação, geração de sentimento, geração do juízo e geração do conceito. Então, um conceito para ser assimilado, quando se está ensinando alguém, ou quando se está falando, ou quando está numa escola, ou seja, onde for, ou no Miguel, enfim, ele nunca vai ser exatamente igual o de quem o manifestou. Por quê? Porque isso, ele chegou na pessoa, ele chega na pessoa como sensação, que vem através da fala, da linguagem, da coisa que ela já domina, mas ainda assim é sensação entrando através dos sentidos. Então ela vai chegar através dos sentidos, da audição, ou da leitura, ou seja do que for, e vai gerar uma sensação, e vai gerar uma emoção quando essa sensação
é assimilada, gera emoção, que vai gerar afetação, tá? A pessoa começa a ter uma postura diante daquilo e tem um retorno e leva a um juízo, tá? De aceitação ou não, e leva a um conceito. Isso está certo ou isso está errado? Isso é válido ou não é válido? Acredito nisso ou não? Tá? O acredito nisso ou não aponta para o final desse trabalho todo interno, em que aquele juízo, aquele conceito formado, aquele juízo que forma aquele conceito, tá, vai produzir um resultado que leva a pessoa a ter que tomar uma decisão, porque vem da emoção, e a pessoa se dá conta internamente de que isso, antes de se traduzir na palavra, na sequência da linguagem, ela também vai continuar produzindo as memórias emotivas internas. E, portanto, vai continuar produzindo crenças. Agora já não fundamentais, porque a pessoa já estabeleceu todo um sistema interno de trabalho, mas ainda assim vai produzir crenças. E ela vai responder exatamente dessa forma: não creio nisso, não. Ou acredito nisso. Entende? Agora, a produção dessas crenças vai estar ligada diretamente à qualidade e à profundidade e quantidade de associações de ideias que ela produz, porque um conceito, quando é gerado através de um juízo que gera a ideia, se essa ideia já não estiver livre para se associar com outras ideias, ou se ela não conseguir mais estabelecer relações coerentes com essas outras ideias, essa ideia vai ficar solta, perdida, sem referencial. E uma ideia sem referencial é algo que incomoda tremendamente. Aquilo que eu não entendo me incomoda. E eu não entendo por quê? Porque aquela ideia não encontra relações que ela possa formar de maneira coerente. Então eu não entendo. Aquilo me causa espanto, estupefação, me causa medo, me causa insegurança. Por quê? Porque eu não consigo encaixar essa ideia com outras ideias que eu já possuo. Então, o que eu posso fazer com essa ideia? Ou com esse conceito que gerou essa ideia? Guardar ele na minha memória emocional. E vou guardar ele por aquele sentimento que ele me gera, seja de espanto, seja de estupefação, seja de medo, seja de insegurança. E isso vai gerar uma crença. Só que agora não mais uma crença fundamental, mas uma crença de comportamento, uma crença comportamental. E a pessoa vai dizer: não acredito nisso, não acredito nisso. Ela não sabe nem por quê, porque a ideia está sem conseguir encontrar as relações de coerência, como eu falei, mas, no entanto, ela já se estabeleceu lá na memória emocional
por aquele sentimento que ela gerou. Não acredito nisso. Pronto. Nesse momento foi criado um dogma, que pode ser também o oposto. Sim, eu acredito nisso. Por quê? Não sei. Mas eu acredito. Por quê? Porque novamente as ideias não conseguem encontrar uma relação de coerência com as outras ideias, mas causou uma sensação boa de espanto, de admiração, de surpresa, ou de qualquer coisa assim, e a pessoa fala, não, eu acredito nisso, isso me conforta, isso me traz, sei lá, pronto, foi gravada na memória emocional como uma crença. E essa crença, sejam as crenças boas, seja ou positivas ou as crenças negativas, elas vão gerar o dogma. E por que elas vão gerar o dogma? Porque elas estão trabalhando numa esfera anterior à da linguagem. E elas estão trabalhando numa esfera diretamente ligada ao emocional, mas ligado de uma forma não trabalhada. Não é o emocional refinado que leva ao juízo. Porque o juízo, ele nasce do emocional, mas esse emocional que foi refinado através de toda aquela ida e vinda de feedback, de voltar, de uma afetação que causa uma nova sensação, uma nova afetação e tal, e que leva à formação de um juízo. Então é uma emoção refinada. Aquela memória emotiva, não. Ela não passa por tudo isso, ela passou só na questão de formação do conceito, mas depois ela já vai direto para a memória emotiva, que remete a ela a sensação que a pessoa ou o indivíduo sentiu no momento em que ela se formou. Então não houve trabalho de refinamento nisso. É uma emoção bruta, é um sentimento bruto. E se é um sentimento ou uma emoção bruta, ela não aceita contestação, porque ela sentiu aquilo. E ela sentiu de uma forma direta. Não há possibilidade de contestação. Está formado um dogma. Até o próximo.